Olá, estamos chegando ao fim do mês de janeiro, hoje é dia 30, e a minha oração é que o Senhor continue abençoando poderosamente com o amor dele a você e sua família. Vamos aos nossos avisos? Então, eu peço que você preste bastante atenção nessas informações. Você já sabe, na próxima quinta-feira nós teremos nossa reunião de oração e estudo bíblico às 20 horas, sempre online. Você pode procurar Cláudia ou Márcia e pedir para participar. Elas saberão como fazer, como lhe colocar no grupo. Da mesma forma, no próximo domingo estamos voltando à nossa turma, ou com a nossa turma de casais. Domingo, 10h20 remotamente. Se você quiser participar, pode entrar em contato comigo. Você estará conosco, domingo, 10h20. E na próxima terça-feira retornaremos à nossa reunião de liderança de serviço. Então, atenção liderança, temos alguns assuntos importantes a decidirmos. Precisamos nos reunir na próxima terça-feira às 20 horas. Quero chamar bem sua atenção aqui, porque na última semana eu mandei um vídeo para você dizendo que nós retornaríamos às nossas reuniões presenciais no dia 6, ou seja, seria na semana que vem. Mas, infelizmente, nós tivemos atraso na entrega das janelas e da porta e, infelizmente, não vamos poder ter nossa reunião presencial na semana que vem. Então, teremos a nossa reunião presencial no dia 13, com a realização da ceia. Nossa reunião presencial voltará dia 13 com a realização da ceia. Mas isso não impedirá que nós estejamos com a nossa live, tanto hoje às 17 horas, pelo nosso canal do Facebook, assim como do Instagram, como na semana que vem. Estaremos online hoje às 17 horas pelo Instagram e Facebook, e na semana que vem da mesma forma, online 17 horas, Instagram, Facebook. No dia 13, estaremos também presencialmente. Quero chamar sua atenção também para te dizer, compartilhar contigo, que no dia 2, no próximo sábado, Betânia completa 60 anos. 60 anos de história. Estamos juntos sempre. Né? Dia 2, sábado. Nós comemoraremos na primeira semana de março. Nós temos fevereiro com carnaval, pandemia. Então, nos dias 5 e 6 de março, estaremos comemorando o aniversário de 60 anos de Betânia. Então, temos Claudiene aniversariando no próximo dia 2, ou seja, junto com o aniversário de Betânia, aniversaria Claudiene. Minha irmã, a minha oração é que o Senhor continue abençoando você com muito amor, saúde, prosperidade, palavras poderosas do Senhor para você, e que o Senhor continue multiplicando seus dias para a honra e glória dele. Deus te abençoe. Parabéns, Claudiene. Temos estudado ou falado sobre Romanos capítulo 14. Nas últimas semanas, falei exatamente sobre a questão de vivermos com o Senhor e vivermos essa liberdade. Né? Na última semana, eu falei sobre amor, o juízo consciente das boas novas. Quando vimos que o amor é o estilo de vida que cumpre a lei e a eternidade sempre será decidida hoje, ou seja, o futuro sempre decidido no presente. Eu quero dar continuidade hoje no livro de Romanos, a carta do apóstolo Paulo aos Romanos, como a gente está vendo, capítulo 14, nos versos 1 a 3 e 5 e 6. Capítulo 14, versos 1 a 3 e os versos 5 e 6. No amor das boas novas,
fracos e fortes caminham juntos, sem tropeçar. Diz assim o texto bíblico: aceitem o que é fraco na fé, sem discutir assuntos controvertidos. Um crê que pode comer de tudo, já outro, cuja fé é fraca, come apenas alimentos vegetais. Aquele que come de tudo não deve desprezar o que não come, e aquele que não come de tudo não deve condenar aquele que come, pois Deus o aceitou. Verso 5. Há quem considere um dia mais sagrado que outro. Há quem considere iguais todos os dias. Cada um deve estar plenamente convicto em sua própria mente. Aquele que considera um dia especial para o Senhor, assim o faz. Aquele que come carne para o Senhor, come, pois dá graças a Deus. E aquele que se abstém para o Senhor, se abstém e dá graças a Deus. Então, a minha oração é que o Senhor, com o seu Espírito, esteja nos falando claramente. Aqui nós temos um texto que muitos acham que tem a ver com a primeira carta aos Coríntios, capítulos 8 e 10. A gente tem algumas lutas aqui dentro da própria igreja, né? Algumas disputas. E eu não quero falar sobre essas disputas, se a gente está falando dos essênios, da igreja de Corinto, se a gente está falando de assuntos específicos em Roma, ou para a igreja de Roma, quero dizer, se a gente está falando de assuntos que aconteciam em Corinto e porque Paulo estava em Corinto, quis avisar a igreja em Roma para que isso não acontecesse. Na realidade, eu quero trazer uma contextualização para nós, porque precisamos, né? Eu entendo que esse texto é um texto muito atual para nós. Eu percebo no texto que no Evangelho somos sempre livres em amor. No Evangelho, nós somos sempre livres em amor. E eu quero trazer um texto da semana passada, em Romanos capítulo 13, no verso 8, quando o apóstolo Paulo diz: não devam nada a ninguém a não ser o amor de uns pelos outros, pois aquele que ama seu próximo tem cumprido a lei. Isso é que o apóstolo Paulo traz para nós nos versos 2 e 5. Veja, um crê que pode comer de tudo, já outro, cuja fé é fraca, come apenas alimentos vegetais. Quando o apóstolo Paulo está falando aqui, ele está falando possivelmente, né? E veja, a gente está falando de disputas dentro da igreja em Roma por causa das visões diferentes entre judeus e gentios, né? Possivelmente aqui a gente fale, ou aqui a gente perceba os judeus possibilitando a comida dos vegetais ou comer vegetais por não comer carne. Havia possivelmente, se aqui é o mesmo problema em Corinto, uma disputa por causa da carne. A carne que era vendida no açougue possivelmente fosse carne colocada para ídolos, né? Então a gente está falando aqui da questão dos sacrifícios pagãos. E aí os judeus possivelmente estivessem optando por comer legume, enquanto o gentio, o cristão gentio, vamos dizer assim, não levava muito em conta isso. O apóstolo Paulo chama de fraco aquele que de repente evita, por causa da fé, comer carne para comer legume. Da mesma forma, ele diz: há quem considere um dia mais sagrado que o outro, há quem considere iguais todos os dias. Cada um deve estar plenamente convicto em sua própria mente. Veja, a gente não está falando aqui, ou o apóstolo Paulo não está falando de problemas com o pecado, né? Se fala de pecados por causa do problema de fé.
E essa fé aqui tem mais a ver com a crença pessoal do que com aquilo que Deus manda a igreja fazer. A gente está falando de regras pessoais, regras humanas e não de palavra de Deus diretamente para a igreja. Veja, quando a gente fala sobre isso, eu lembro bem de textos sobre amor. Né? João capítulo 3, os versos 16 e 17, né? Que é um texto que a gente traz sempre, porque a gente está falando de amor e Deus fala de amor nesse texto. Deus tanto amou o mundo que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E no verso 17, o apóstolo Paulo diz que Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. Aqui não é o apóstolo Paulo que fala, é o apóstolo João. Né? Então, na realidade, João diz que Deus enviou Jesus Cristo para libertar o mundo. O mundo recebe liberdade em Jesus. No Evangelho sempre somos seres livres, sempre seremos seres livres. É por isso que Jesus Cristo diz que nós conheceremos a verdade e a verdade nos libertará. Né? A fala dele para o judeu é direta. Vocês conhecerão a verdade e a verdade os libertará. Também percebo o texto de Lucas capítulo 4, nos versos 18 e 19, quando Jesus Cristo traz diretamente o texto de Isaías 58, 6, e parte do texto de capítulo 61 de Isaías também nos versos 1 e 2. Quando Jesus chama a igreja e a igreja começa a falar também sobre a mesma mensagem. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Por causa do amor de Deus, nós somos livres, totalmente livres. O Evangelho, as boas novas, nos traz liberdade. Né? Em 2 Coríntios capítulo 3, versos 16 e 17, o apóstolo Paulo diz: mas quando alguém se converte ao Senhor, o véu é retirado. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, ali há liberdade. Então, quando eu falo dessa liberdade aqui, também aproveitando o texto do apóstolo Paulo aos Romanos, eu estou falando, lógico, de conversão. Eu não estou falando de libertinagem, lógico que eu estou falando daquele que tem consciência de sua conversão em Cristo Jesus. Né? E é isso que o apóstolo Paulo fala em Gálatas capítulo 5, no verso 1. Gálatas 5, 1, ele diz que foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Essa é a questão. Quem é livre? É livre aquele que realmente entregou sua vida a Jesus Cristo. Né? E aqui, lógico, o apóstolo Paulo não está falando de dois grupos que são diferentes. São dois grupos iguais. São pessoas que têm a Cristo. São pessoas que consideram o Senhor o seu Senhor. São pessoas que realmente querem ter uma vida em comunhão com o Senhor. Né? E quando o apóstolo Paulo fala sobre isso, em Gálatas 5,13, ele diz que nós fomos chamados para a liberdade, mas não devemos usar dessa liberdade para dar ocasião à carne, ou vontade à carne. Né? Da mesma forma, o apóstolo Pedro, na sua primeira carta, no capítulo 2, no verso 16, que diz: vivam como pessoas livres. Mas não usem a liberdade como desculpa para fazer o mal. Vivam como servos de Deus.
esse texto me dá respaldo para que eu traga o segundo ensinamento do texto para nós, tanto para mim quanto para você. Então veja, o Evangelho nos cria em amor, na liberdade, tá? Somos livres em amor a partir do Evangelho. E o texto nos ensina também que a liberdade e aceitação andam juntas na vivência do amor. E aí o apóstolo Paulo traz, como eu falei, duas classes de pessoas aqui na igreja em Roma. E quando eu falar, vocês vão identificar os conservadores e antiquados contra os liberais e modernistas. Vocês já ouviram falar nisso? Fulano é conservador, é antiquado. Fulano é liberal, é muito moderno, né? O apóstolo Paulo está falando do fraco que julga o forte e o forte que despreza o fraco. Tá? Então, ele está falando, ele fala palavras para os nossos dias. Né? Ele traz para hoje os ensinamentos bíblicos. Então, perceba, Romanos 14, nos versos 1 e 3. Aceitem o que é fraco na fé, sem discutir assuntos controvertidos. Veja o verso 3. Aquele que come de tudo não deve desprezar o que não come. Aquele que não come de tudo não deve condenar aquele que come, pois Deus o aceitou. Então, o apóstolo Paulo cita sobre tolerância, aceitação. Ele nos traz informações importantes para que nós também coloquemos em prática as suas palavras. E aí ele fala tanto aos críticos como aos criticados. É muito interessante, vejam como o apóstolo Paulo continua dizendo, com outras palavras, que somos todos iguais. Né? Veja, respeite a consciência do outro. Respeite a consciência do outro. Ele diz, se alguém prefere não comer carne, come legume, respeite aquele que prefere comer legume. Se alguém prefere carne, respeite o que prefere carne. Respeite a consciência do outro. Essa consciência é ligada diretamente a Deus. Ele continua falando, aceitem o fraco na fé. Não combatam as opiniões dele. Olha só, aceitem o fraco na fé. Não combatam as opiniões dele. O que a gente lê no texto, na NVI, o texto diz assim, aceitem o que é fraco na fé sem discutir assuntos controvertidos. Essa palavra discutir quer dizer distinguir ou distinguir, decidir, sentenciar. É, portanto, um ato de julgamento. Então, na realidade, o apóstolo Paulo está dizendo, aceite o fraco na fé, o débil na fé. E não confronte suas opiniões. Não combatam suas opiniões. Né? Nesse sentido, é aceitar mesmo. É aceitar mesmo. Né? É para que tentar mostrar que nós temos razão? Para que tentar comprovar que os fracos na fé estão errados? Não os confronte. Não os confronte nesse sentido. Você não deve julgá-los. Ou seja, não devemos insistir em defender alguma posição conforme nosso conceito de liberdade. Eu não entendo que liberdade seja isso que você está falando. Liberdade é o que eu penso. Eu estou certo. Não devemos insistir em questões onde Deus não definiu uma única maneira de agir. Respeite a decisão do outro. Precisamos entender isso. Precisamos entender que a responsabilidade, aí eu vou falar um pouquinho mais sobre isso mais à frente, precisamos entender que a responsabilidade
do outro é do outro, e não nossa. A responsabilidade é do outro e não minha. Eu posso até me colocar, mas quando eu tento fazer com que ele, num vocabulário bem popular, engula as minhas decisões, as minhas opiniões, aquilo que eu acho sobre Deus, quando eu faço isso, eu estou simplesmente invadindo o relacionamento dele com Deus. Respeite as decisões do outro. Devemos nos aceitar uns aos outros, porque Deus nos aceitou. Isso está no verso 3. Né? Romanos 14, 3. Deus o aceitou. Né? O apóstolo Paulo diz: aquele que come de tudo não deve desprezar o que não come, e aquele que come de tudo não deve condenar aquele que come, pois Deus o aceitou. Devemos nos aceitar uns aos outros porque Deus nos aceitou. Veja o que diz o apóstolo Paulo na primeira carta aos Coríntios, capítulo 8, no verso 9. Contudo, tenham cuidado para que o exercício da liberdade de vocês não se torne uma pedra de tropeço para os fracos. A nossa liberdade não deve se tornar dificuldade para os fracos. A nossa liberdade não deve ser motivo para os fracos tropeçarem. Da mesma forma, na segunda carta aos Coríntios, capítulo 10, no verso 12, ele diz assim: não temos a pretensão de nos igualar ou de nos comparar com alguns que se recomendam a si mesmos. Quando eles se medem e se comparam consigo mesmos, agem sem entendimento. É assim que o apóstolo Paulo fala. Eu quero passar para 1 Coríntios capítulo 13, nos versos 12 e 13, quando ele fala sobre amor. Né? Esse texto é o puro texto sobre amor. 1 Coríntios 13, versos 12 e 13, quando o apóstolo Paulo diz: agora, pois, vemos apenas um reflexo obscuro, como em espelho, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei plenamente, da mesma forma como sou plenamente conhecido. Assim permanecem agora estes três, a fé, a esperança e o amor. O maior deles, porém, é o amor. É o amor que devemos cultivar nas relações uns com os outros. Eu quero te trazer um texto de transição aqui para um terceiro ensinamento que eu vou trazer bem rápido, porque na realidade eu vou complementá-lo mais tarde na nossa live às 17 horas. Colossenses capítulo 2, nos versos 16 e 17. Colossenses 2, 16 e 17. Quando o apóstolo Paulo diz: portanto, não permitam que ninguém os julgue pelo que vocês comem ou bebem, ou com relação a alguma festividade religiosa, ou a celebração das luas novas ou dos dias de sábado. Estas coisas são sombras do que haveria de vir. A realidade, porém, encontra-se em Cristo. Você come, não come carne, come só legume, proibido, acha que é proibido isso, proibido aquilo, todos os dias são santos, apenas alguns dias são santos, você guarda somente o sábado, guarda somente o domingo, precisa guardar todos os dias. O apóstolo Paulo diz: olha só, essas coisas são sombras do que haveria de vir, que para nós já veio, né? A realidade, porém, encontra-se em Cristo, o que nos ensina também que o Senhor sustenta tanto forte como fraco, irmãos. Precisamos entender isso. O Senhor sustenta tanto forte como fraco. Veja Romanos 14, versos 4 e 6. Verso 4. Quem é você para julgar o servo alheio? Veja, quando ele usa alheio, quer dizer, ele não é seu servo. E é para o seu Senhor que ele está em pé ou cai. E ficará em pé, pois o Senhor é capaz de o sustentar. Verso 6. Aquele que considera um dia especial para o Senhor, assim o faz.
Aquele que come carne para o Senhor, come, pois dá graças a Deus, e aquele que se abstém para o Senhor, se abstém e dá graças a Deus. Então, dessa forma, não cabe a nós julgar quem está certo ou errado nesse sentido, porque o outro não é servo nosso, é servo do Senhor. E é o Senhor que o sustenta, que o segura, que o mantém em pé. Isso me faz lembrar Romanos capítulo 14, nos versos 7 a 9. Romanos 14, 7 a 9. Pois nenhum de nós vive apenas para si, e nenhum de nós morre apenas para si. Se vivemos, vivemos para o Senhor. Se morremos, morremos para o Senhor. Assim, quer vivamos, quer morramos, pertencemos ao Senhor. Por esta razão, Cristo morreu e voltou a viver, para ser Senhor de vivos e de mortos. Fracos e fortes pertencem ao Senhor e devem caminhar juntos, compreendendo um ao outro, aceitando um ao outro no Senhor, ou seja, em amor. Isso também me faz lembrar 1 Tessalonicenses capítulo 5, nos versos 9 e 10. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para recebermos salvação por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele morreu por nós para que, quer estejamos acordados, quer dormindo, vivamos unidos a Ele. Essa é a fala do apóstolo Paulo, né? O que me remete a por que você me julga ou por que eu julgo a você, né? Quando eu olho para o texto de Lucas capítulo 18, nos versos 9 a 14, que eu não vou ler todo por causa do tempo, Jesus traz uma parábola àqueles que confiavam na sua própria justiça e desprezavam os outros. Jesus conta que havia dois homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro publicano. Então leia o texto. Lucas 18, versos 9 a 14. E veja no verso 14 quem é que foi justificado diante do Senhor. Quem foi? Vá lá, confira e me diga. E eu quero concluir com dois textos. O primeiro de Mateus capítulo 16, nos versos 24 e 25. Né? Por que você julga? Ou por que eu julgo você? Né? Por que você me julga? Ou por que eu julgo você? Mateus capítulo 16, nos versos 24 e 25, Jesus diz: se alguém quiser acompanhar-me ou seguir-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a vida por minha causa, a encontrará. A minha oração é que possamos estar juntos, fracos e fortes, caminhando de mãos dadas em amor para o Senhor. Então, quero concluir. Romanos 14, nos versos 10 a 12. Mais tarde continuaremos. Romanos 14, versos 10 a 12. Portanto, você, por que julga seu irmão? E por que despreza seu irmão? Pois todos compareceremos diante do tribunal de Deus. Porque está escrito: por mim mesmo jurei, diz o Senhor, diante de mim todo joelho se dobrará e toda língua confessará que sou Deus. Assim cada um de nós prestará contas de si mesmo a Deus. Nós daremos continuidade mais tarde, às 17 horas, na nossa live. Lembre-se, estaremos juntos às 17 horas pelo Facebook e pelo Instagram. A minha oração é que você entenda, né? Porque devemos caminhar juntos sem tropeçar, porque o amor, ou no amor das boas novas, fracos e fortes caminham de mãos dadas, visando o objetivo que é
Jesus Cristo. Vamos orar? Senhor, a tua palavra é clara e a minha oração vai ser rápida também. Que o Senhor nos ensine a não julgarmos, que o Senhor nos ensine que fracos e fortes interagem entre si, que o Senhor nos ensine que devemos aceitar os mais fracos. Aliás, muitos de nós oscilamos em tempos. Na realidade, muitos de nós somos fracos algumas vezes e fortes outras vezes. Quantas vezes eu acho que sou forte e estou fraco, Senhor? A minha oração é que entendamos que precisamos, em amor, nos olhar, nos amar e nos aceitar incondicionalmente. Porque o teu amor, Senhor, nos purifica. Em amor, nós caminharemos nos ensinando uns aos outros e nos fortalecendo no Senhor. Assim não tropeçaremos. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde, derramando sempre do seu amor sobre nós, para que entendamos a sua palavra. Assim eu oro no nome de Jesus. Amém. Que o Senhor te abençoe, te guarde e faça sempre resplandecer o rosto dele sobre ti, sobre a tua família. Deus te abençoe.